Fala pessoal, bora lá então analisar os jogos de hoje, quarta-feira, dia 26, dia de muitos jogos aqui, né? Mas eu separei alguns joguinhos aqui que eu acho mais interessantes para fazer aquela múltipla certeira, né? Com odd, uma odd mais básica ali, não é nem muito alta, mas também dá para lucrar, né? E eu, como vocês viram no outro palpite que eu dei aqui para vocês, palpite dos jogos de ontem, né? Eu gosto de fazer uma múltipla um pouco mais garantida, já que nem nada é 100%, né, gente? É um mercado arriscado, né? Mas eu tento fazer aquela múltipla mais garantida possível para fazer uma aposta e lucrar legal. Eu também gosto muito de fazer sempre uma aposta um pouco com uma odd mais alta, né? Que seria uma aposta de risco, onde, se for fazer gestão de banco, a gente utiliza um valor bem baixo, né? Se bater, ótimo, se não bater, não tem tanto prejuízo. Então, quem analisou os jogos comigo ontem, viu as múltiplas, se fez as múltiplas, se deram bem. Porque duas das múltiplas bateram, né? A única que não bateu foi aquela múltipla de risco, que não bateu apenas por conta de um golzinho do Botafogo que não aconteceu, né? Como eu falei para vocês naquele dia, era uma aposta de risco, mas faz parte, nós vamos tentando ainda tirar um lucrinho com uma aposta com uma odd maior, tá? Pessoal, antes de iniciar aqui então as análises, eu queria pedir para vocês ficarem até o finalzinho do vídeo, porque no finalzinho do vídeo, além de disponibilizar para vocês as múltiplas, eu também vou ter uma novidade para você que curte futebol virtual, tá? Então fica aí até o finalzinho do vídeo. Quem não conhece, fica também, porque tem as múltiplas que eu vou estar disponibilizando no finalzinho do vídeo, tá? Então, bora lá. Pessoal, então o primeiro jogo aqui que eu vou analisar com vocês, vou fazer uma pré aqui para vocês bem rapidinha, não vou ficar estendendo muito para não ficar um vídeo muito longo, né? Porque nós já estamos na quarta-feira, não consegui fazer o vídeo ontem. Então, vou ser o mais breve possível. Vamos dar uma analisada nesse jogo, que é um jogo difícil, né? De apostar em vitória. Eu acredito que seja interessante talvez apostar em escanteios, numa quantidade talvez mais de 5 escanteios, se tiver a possibilidade, e menos de 13, 14 escanteios, tá? São times que atacam bastante, né? Pressionam bastante. Porém, se tratando da Copa do Brasil, o primeiro jogo, eu acredito que não seja um jogo de tanta pressão de nenhum dos dois times, a não ser que saia um gol já no início, né? E aqui analisando o retrospecto, não saíram tantos escanteios assim. Aqui no caso saíram 10 escanteios, né? Esse aqui já saíram 9 escanteios, então a média é de 10, 11, se eu não me engano. Então pode ser que, se tiver a possibilidade de estar apostando em menos de 14, menos de 15 escanteios, possa ser que seja interessante. Independente da odd, a ideia aqui é fazer uma múltipla que eu possa juntar várias odds pequenas, mais garantidas, para dobrar o valor de aposta, né? Então, que nesse caso do jogo do Flamengo, eu vou fazer isso, eu vou apostar em escanteios. E talvez na aposta de risco seja interessante fazer uma aposta no ambos os times levam cartões. Eu não vou colocar esse tipo de aposta na aposta mais garantida pelo seguinte: no caso dos cartões, a Betano, pelo menos, ela não dá cash. Então, enquanto não sair os cartões, não dá cash. Então, seria uma aposta que poderia atrapalhar a nossa múltipla. Então, eu não vou apostar em cartões, tá? E indo para o segundo jogo. Segundo jogo aqui que nós vamos analisar, então, vai ser o jogo do Sub-20 Santos e Internacional. Santos é um time muito forte, né? Internacional também é um time muito bom, porém eu acredito muito na vitória do Santos e classificação do Santos, porém a classificação do Santos, a odd está bem baixa, que eu já dei uma analisada. Observando as estatísticas aqui, Santos em casa está muito bem, né? Não perdeu nenhum jogo, também não empatou nenhum jogo. O Internacional, no caso, fora de casa, perdeu um jogo contra o Juventude aqui, né?
ganhou 2 jogos e perdeu outro jogo aqui também. Então ele não tá tão regular fora de casa. Talvez seja interessante até na aposta de risco colocar uma vitória seca do Santos. Aqui no retrospecto entre os times dos confrontos, os 2 últimos jogos o Santos venceu dentro e fora de casa, né? Fora de casa foi em 2023, então já é recente. É um jogo que dá para analisar que sai bastante gols. E no caso acho que só teve um jogo aqui, ó, em 2017 que não saíram nem um gol, né? Então, pode ser que seja interessante mais de 1,5 gols, porém, eu acho que essa não vai ter essa possibilidade nas plataformas de apostas. E na aposta de risco, talvez incluir lá mais de 2,5, seria uma aposta de risco mesmo, tá? Mas vamos observar as características dos times para poder ter uma análise melhor em relação a esses gols. Então o Santos está em boa fase, tem um ataque forte, defesa forte, ataque consistente, normalmente marca o primeiro gol do jogo. No caso do Internacional, tem média baixa de chutes suportados. Escanteios eu não vou analisar aqui a questão, porque não vai ter essa opção lá nas plataformas. Não tenho tantas informações aqui, a não ser o estilo de jogo, que dá para ver o tanto que o Santos é favorito, né? Tem um maior domínio de jogo, defesa forte, ataque forte, mais eficiência nos jogos, enquanto o Internacional está mediano. E nas previsões aqui, vamos só dar uma analisada também por cima. A questão de casa vence está com uma porcentagem muito alta de possibilidade, então está 70% na vitória do Santos, com uma odd de 1,43, né? E eu acredito que só isso seja interessante para poder fazer talvez uma aposta. Não vejo outra situação aqui que seja vantajosa nessa múltipla. E outro jogo que eu vou analisar aqui também é o jogo, deixa eu só me lembrar aqui o nome, o time, que eu esqueci o nome aqui, ó. São Lourenço e Platense. É um jogo que eu acredito também na possibilidade de vitória e empate São Lourenço, mas não vou colocar na aposta de risco. Eu acredito que talvez seja interessante colocar na aposta de risco, e a outra aposta que é mais garantida eu não coloque questão de vitórias, né? Estatística dos dois times. Time de casa está regular, o outro time de fora não está tão regular assim, né? Nos confrontos diretos, tem uma média de gols menos 4, né? Teve um jogo aqui em 2021 que saíram 6 gols, mas eu acredito que em relação aos outros jogos talvez não saia mais de 4 gols. Talvez seja interessante. Aí eu vou analisar como é que tá o comportamento do Platense fora de casa em relação a gols. Esse jogo aqui pode ser que eu também aposte em escanteios. São times que também quando jogam, não sai tantos escanteios, né? Vou dar uma olhada nas características para ver se é válido esse tipo de aposta. Então, aqui São Lourenço tem uma defesa forte, tendência abaixo de 2,5 gols, boas atuações individuais dos goleiros. E, no caso, tem um ataque inconsistente, né? Então, enquanto tem uma defesa forte, pode ser que não faça tanta pressão. Ataque fraco do Platense, ataque inconsistente, então pode ser que não saia mais de talvez 4 gols, eu acredito, nesse jogo. E deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui. Não tô falando muito a questão de escanteios, né? Aqui só que São Lourenço geralmente marca 3 escanteios primeiros. Mas são dois times que não pressionam tanto, então pode ser que seja interessante a questão de escanteios abaixo, né? Porque não tem tanta pressão. Então, o esquema de jogo dos dois times aqui a gente percebe também que é em relação à preocupação maior é a defesa. Vamos ver as previsões. Não tem muitos palpites aqui de previsões, né? Mais de 0,5 gols no segundo tempo, mais de 3,5 cartões. Eu não tenho tantas informações nesse jogo, mas pode ser que seja interessante apostar em escanteios.
e talvez na aposta de risco colocar a questão vitória, casa e empate. E talvez menos de 4 gols, ou menos de 3,5 gols também. Então, outro jogo aqui que nós temos interessante aqui para fazer uma aposta seria Real Madrid e Manchester United. Eu vou olhar aqui nas estatísticas, né? A questão dos dois times, que são times regulares também. Em casa, o Real Madrid está regular, não perdeu nenhum jogo aqui, né? Pelo que eu estou observando, não perdeu nenhum jogo dentro de casa, mas empatou alguns jogos, enquanto o Manchester fora de casa, ele perdeu um jogo para o Manchester City. E teve um jogo aqui também, dia 7 de maio também, que ele perdeu fora de casa. Mas eu acredito nesse time, que esse time é muito consistente, sabe? Não sei se talvez seja interessante vitória e empate nesse jogo, mas a relação de gols é interessantíssima. Entre os confrontos aqui não saíram mais de 3 gols, então pode ser que seja interessante esse tipo de aposta, menos de 3,5 gols, ou, para ser mais garantido, menos de 4,5 gols. Aí nós vamos dar uma analisada nas características, mas antes disso eu vou dar uma analisada de escanteios, que também acho que não saia tantos escanteios nesse jogo, né? E cartões também, acredito que não saia tantos cartões, mas eu não sei se eu vou postar nesse tipo de palpite. Ambos receberam cartões nesse jogo, no outro não aconteceu isso, né? Escanteios, 10 escanteios. 9 escanteios. Aqui eu não tenho uma análise, né? Vamos dar uma olhada nas características dos times. Em relação à defesa, Manchester tem uma defesa mais consistente, né? Baixa média de lesões do Real Madrid, boas atuações individuais dos goleiros. Aqui no Manchester, média alta de 17 chutes, muitas tentativas de gols, consistência certos. Nós vamos analisar aqui o que tem de interessante para estar observando em relação aos escanteios. Pode ser interessante, talvez, dependendo do jeito que o Manchester inicia o jogo, apostar num possível escanteio entre os primeiros 25 minutos. Se isso, no caso, o Manchester estiver pressionando no início, né? Que no caso eu acho que talvez seja interessante mais a questão, então, de gols, menos 4 ou menos 3,5 gols. Vamos dar uma analisada nas previsões. Menos de 3,5 gols, 70% de chance de acontecer, com uma odd de 1,43. Então, a odd está ótima, talvez, para aposta de risco. Menos de 6 escanteios, então seria uma possibilidade muito grande essa questão que eu falei para vocês. E cartões também, não sai tantos cartões. Menos de 5,5 cartões também é uma possibilidade interessante, tá? Pessoal, eu não vou adicionar tantos jogos, né? Eu vou só dar mais uma informação aqui para vocês em questão do Fenerbahçe, que é um jogo que eu acredito na vitória e empate, no caso do empate ou vitória em casa, né? E também um outro jogo que é interessante para aposta de risco seria Icasa e Ferroviário, que eu acho que Ferroviário possa empatar esse jogo ou vencer esse jogo também. Em relação a estatísticas, o Ferroviário está melhor, né? É um time que é mais consistente. São dois times que nos jogos não saem tantos gols, então talvez seja interessante menos de 4,5 ou menos de 3,5 gols, tá? Nos últimos jogos mesmo não saíram mais de 3,5 gols. E em questão de escanteios, eu não tenho tanta certeza se possa sair muitos ou poucos gols, não acompanho muito esses dois times, então seria uma aposta mais de risco pelo fato de eu não acompanhar, e talvez ambos os times levem pelo menos um cartão no jogo, também seja interessante. Pessoal, eu não vou ficar analisando tantos jogos hoje, pegar aqueles jogos que dá para fazer pelo menos uma múltipla aí, mais garantida, talvez eu adicione um jogo ou outro ali na hora de montar essa múltipla para vocês, né? Talvez para
aumentar a odd, mas eu acredito que esses jogos já sejam suficientes para fazer uma múltipla mais garantida. E você aí ficou até o finalzinho do vídeo. Eu vou dar então aqui a novidade para vocês, que é a Live On no futebol virtual. A ideia então é fazer algumas lives durante a semana, entre 3 e 4 lives por semana no futebol virtual, pegar dias que estão muito bons, né, para esse tipo de mercado e fazer algumas entradas e análises ao vivo para que vocês possam também possam lucrar junto comigo. Eu vou estar passando mais informações lá no Instagram, tá? É um projetinho novo aqui. Então, se você tem interesse, segue lá no Instagram. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição. E também segue o canal para que você possa receber aí também notificações de novos vídeos relacionados com apostas do futebol real, como apostas do futebol virtual. Então não deixa de seguir, tá? Para vocês poderem acompanhar o canal. Se possível, se vocês gostaram do conteúdo aqui que eu entreguei para vocês, peço também que curtam, que comentem. Se não gostou de alguma coisa, eu acho que possa melhorar em algumas situações, comenta aqui embaixo também, para que o nosso canal possa melhorar também, está disponibilizando conteúdo cada vez mais interessante para vocês, tá? Então aqui eu vou deixar agora as múltiplas para a data de hoje, da quarta-feira, dia 26, e vamos chamar essas múltiplas para poder lucrar. Ela ficou um pouco longa, então eu não consegui tirar print numa única tela, eu tive que tirar 2 prints e fazer a montagem aqui para vocês poderem ver. E eu vou estar disponibilizando também lá no Instagram, o link está aqui abaixo na descrição, de um bingo, né, com uma odd bem mais alta. Essa odd passou de 20, se eu não me engano, entre 20 ou um pouco mais. E é um bingo, né, alto risco, então se vocês quiserem colocar umas moedinhas nela também, vai estar disponível lá nos stores do Instagram e também na publicação, tá? Então não apostem alto, porque é de alto risco. E essa aposta aí é um pouco mais garantida do que aquela lá. É uma odd menor, né? Entre 2 a odd, mas é um pouco mais garantida, assim como aquelas odds que nós acertamos ontem. Então, pessoal, ó, muito obrigada pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo.